E se eu te contar que seu café mudou e você provavelmente nem percebeu? Mas antes de te explicar essa história de mudança no café, eu preciso te lembrar que o Brasil produz principalmente duas variedades, o Arábica e o Robusta. E o cafezinho que a gente toma todo dia, ele é uma mistura, um blend desses dois tipos de café. Tá, mas o que aconteceu afinal de contas? Nos últimos anos, essa receita vem mudando e o Robusta vem ganhando espaço dentro desse mix. Mas antes de te explicar como é que estão acontecendo essas mudanças no café, já aproveita e se inscreve no canal do The Agribis para ficar sempre bem informado sobre o que acontece no agro. E por que isso aconteceu? O Arábica vem aumentando de preço sucessivamente e especialmente no ano passado ele teve um aumento vertiginoso, o que faz com que o produtor, na hora de vender esse café, prefira exportá-lo do que vender aqui no mercado interno. Com isso, as indústrias daqui acabaram tendo que recorrer mais ao Robusta, justamente para ter uma forma de compensar esse aumento de preços e também a menor quantidade de café arábica disponível aqui no Brasil. Algumas fontes do setor contaram pra gente que esse aumento do Robusta chegou aí a mais ou menos 20%, o que faz com que no cafezinho a gente tenha aí 75% de Robusta e 25% de Arábica. Mas claro, essa é uma conta super de padaria, até porque a receita e o blend variam conforme o tipo de café e conforme as especificações de cada indústria. Para ficar num argumento mais simples, um café solúvel não é a mesma coisa que um café expresso, que não é a mesma coisa que um café de coador. Mas dizer que o Robusta ganhou espaço só porque o Arábica ficou mais caro é contar um pouco essa história pela metade. Nos últimos anos tem acontecido muito investimento para o aumento da qualidade do Robusta, o que tem feito com que ele consiga deixar a fama de ser um café pior do que o Arábica cada vez mais para trás. E existe um apelo significativo para que esse investimento aconteça. O Robusta é mais resistente a pragas do que o Arábica e ele pode ter uma colheita mecanizada, o que diminui alguns custos ali para o produtor em comparação ao café Arábica, que tem uma colheita principalmente manual. Tá, e você pode estar se perguntando, se todo mundo aumentou a participação do Robusta nas receitas e ele tende a ser mais barato do que o Arábica, por que o café no supermercado não ficou mais barato? Bom, para simplificar a história, a gente pode dizer que as indústrias precisavam recompor as margens que foram perdidas ao longo dos últimos anos nessa escalada de preços do café Arábica. Para ter uma noção, a ABIC, que é a associação que representa as indústrias aqui no Brasil, contou que nos últimos 5 anos, enquanto o aumento de preço do café no supermercado foi de mais de 100%, o aumento para as indústrias comprarem esse café e conseguirem produzi-lo foi de 200% no mesmo período. Portanto, mesmo aí com essa diminuição do Arábica nas receitas, as indústrias ainda têm que recompor toda essa margem que foi perdida ao longo dos últimos anos. E para 2026, o que é que a gente pode esperar? Apesar de o Arábica ter a perspectiva de uma safra melhor, mais cheia e que, portanto, traria aí mais oferta desse grão no mercado, fato é que os estoques globais ainda continuam muito pequenininhos. Então, mesmo com mais Arábica no mercado, isso não quer dizer que o preço dele vai cair drasticamente esse ano. Dessa forma, não dá pra gente esperar uma redução de preço significativa no café esse ano. Porém, para as indústrias, o período mais crítico desses ajustes já parece ter ficado para trás, fazendo com que elas acreditem que esse ano deve ser um ano de preços um pouco mais acomodados. Seja com mais Arábica ou com mais Robusta, fato é que o cafezinho de todo dia segue garantido. Se você gostou dessa leitura de campo, aproveita e já se inscreve no canal do The Agribis. Aqui, toda semana, mais informação, mais contexto e menos ruído.